Assalamu alaikum, voltamos para a parte 2 da nossa live aí com o professor Jihad do canal Fale Árabe. Como teve muitas perguntas, gente, e não deu para terminar na primeira parte, vamos dar continuidade aqui para poder explorar um pouco mais essa simpatia desse professor, né? Olá, deixa eu já adicionar aqui, já vi professor. Vamos lá. Bom, deixa eu já ir adiantando aqui, enquanto isso, a parte que... Olá, professor, marhaba de novo. Ahla ou Sahla de novo. Bom, agora eu vou entrar... Bom, o que o pessoal falou mais aqui nas nossas perguntas, que as maiores dificuldades, né? Eu falei dos objetivos que as pessoas mais buscam, alguns falaram intercâmbio também, conhecidos, falar com a questão do marido que é árabe, enfim, teve várias... Agora, sobre as dificuldades, as pessoas... Eu achei interessante porque eu falei assim, ó, acho que essa live foi certa mesmo, porque eu até falei com o professor, tem dificuldades que é com a gente, com a psicologia, da pessoa, e tem as dificuldades que é realmente, talvez, ligada ao próprio aprendizado, ao método, enfim, a questão da língua. Então, assim, alguns falaram, com relação à língua, né, a pronúncia, o pessoal falou muito de pronúncia, poder falar fluente, escrever, os sotaques diferentes, o pessoal mencionou aqui, a escrita, falta... Bom, aí tá, é com a gente. Daqui a pouco eu falo. Não ter um professor, agora eu tenho no online, né, pessoal? Não ter, eu também não tive na minha região, assim, a gente teve, tem essa limitação no presencial, às vezes, então... Tá, agora na parte psicológica que a gente tem, ó, desmotivação, as pessoas colocaram preguiça, falta de tempo, falta de compromisso, falta de disciplina, déficit de atenção, falta de tempo, falta de concentração, enfim. Então a gente vê que tem coisas que dependem da pessoa e tem coisas que, assim, né, dos dois lados. Você sabe que essa coisa das dificuldades que você mencionou e que as pessoas falam, de verdade, não quero parecer aqui otimista ou positivo demais e sair da realidade, mas uma coisa, a minha esposa também é professora, mas ela é mais de terceira e quarta série. Nós temos praticamente a mesma idade e muitas vezes a gente já conversou o seguinte: a gente lembra quando a gente era criança, 10, 12 anos, a gente lembra assim de que 2 ou 3 profissões eram aquelas profissões que a pessoa, meu Deus, parecia histérica, não tem tempo para nada, não tem tempo. Médico, advogado e tal. Hoje em dia, se você analisar bem, eu não consigo ver alguém que não está sem tempo, ou seja, todas as profissões, não importa o que a pessoa faz, ela se sente sem tempo. Então, eu penso assim, é melhor então aceitar que a vida é assim, é agitada, é frenética, essa é a palavra, e dar um jeito. Olha, eu conheci uma pessoa, um rapaz que está lá no canal, só para justificar, de novo, não quero parecer aquele professor otimista demais e positivo demais, mas que, quando eu falo demais, que exagera a ponto de falar coisas que não são factíveis. Não dá pra fazer isso. Então eu vou um exemplo. Tem um rapaz ali no canal, Salo, ele chama-se Pedro, jovem, 22, 23 anos. Ele é do interior do Pará. Meu Deus, Foz do Iguaçu até o interior do Pará tem mais de, sei lá, 3.000 quilômetros. Ele conheceu o canal no YouTube lá do Pará, do interior do Pará, assistiu às aulas do YouTube, que não são aulas completas, tem muita coisinha solta, legal, mas não é um curso completo na hora, não é. E esse rapaz, bem, eu vou te dar do final para você entender que magnífico. Ele veio estudar medicina aqui no Paraguai. Ele no Paraguai, assistindo uns vídeos meus, viu que eu sou de Foz do Iguaçu e, nossa, vou conhecer esse professor. Vai e vem, me conheceu aqui numa escola presencial, e quando eu conheci, ele veio para mim,
كيفك استاذ كيف الصحة إن شاء الله مبسوط أنا اسمي بيدرو بطرس أنا بحكي عربي eu fiz assim أنا من eu esqueci o nome da cidade dele أنا من Tarará do Pará بس أنا بدرس عربي معك كتير e falar e assim e eu cara como ele me mostrou o celular dele tinha 400 prints 400 ele assistia as minhas aulas do YouTube em quadro e ele printava as telas e ele então anotava e ele repetia, ouvia, repetia, ouvia, repetia, printava, ouvia, repetia. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Penso eu que hoje em dia não importa se a pessoa é farmacêutica, dono de lojinha, professora, advogado, psicólogo, eu não consigo lembrar, vendedor de sorvete. Todo mundo diz que não tem tempo, porque a vida é histérica, louca, é agitada. A gente faz, a gente consegue. Esse menino tirou 400 prints e me disse que estudava na fila do banco, dentro do ônibus, antes de dormir um pouco, na hora do almoço. Então a gente, sabe, a gente faz o tempo. Sim. Não, a desculpa de não ter tempo já não é mais, há muito tempo já não é. É uma desculpa. A gente na psicologia sabe muito isso. As pessoas usam muito. Eu não cuido do corpo porque eu não tenho tempo. Isso não é. Porque se você tiver alguma coisa prazerosa, fala, olha, vai ter um jantar aqui agora de gala. A pessoa arruma o tempo para ela jantar, para ela, enfim, numa coisa que ela gosta. Então, não, por mais que seja, as pessoas têm uma rotina apertada, e realmente tem, as pessoas estão lutando, a vida está difícil para todo mundo, mas o tempo não é mais desculpa. Há muito tempo isso não é desculpa. E as pessoas, a gente escuta histórias de pessoas que fazem realmente coisas impossíveis com o tempo e a gente admirar. Aquelas que fazem 3 faculdades, mestrado, e estão fazendo doutorado e viajam, eu não sei como. Então, essa é uma questão assim, que quanto mais a gente faz, mais produtivo a gente fica, né? A pandemia é uma coisa que a gente aprendeu. Muitas pessoas achavam que na pandemia iam botar as coisas em dia e organizar, enfim, um monte de coisa e não fizeram nada. O tempo passou assim, porque você precisa de um ritmo de vida. E essa rotina, eu realmente tive uma fase muito produtiva nessa fase que eu fiz as 2 faculdades, fiz mestrado, tudo junto, porque eu realmente sabia usar o tempo com o máximo de... digamos assim, o máximo de rendimento que eu pudesse. Agora, sim, tem uma pessoa falando aqui que tinha um pai libanês e que nunca falou árabe com ele tem 25 anos, e se ainda dá tempo de aprender bem a língua, sempre dá, né, professor? Quantos anos? 25. Lá no canal a gente tem o Gogô, que é um pianista, ele tem 80 anos, mashallah. Nós temos ali o Dr. Jorge Farah, que está com 72, 73, pelo nome, né, de origem árabe, mas por motivos de vida, trabalho, etc., distanciamento, depende da cultura, tinha perdido muito a língua árabe, está lá. Meu Deus, 25 anos, eu acho que ainda... Claro que dá tempo. E igual você falou, de novo, não vamos ser indelicados, nem eu, de dizer que às vezes é verdade, e hoje em dia com tanta coisa, né? Mas lembra, você assiste novela, você vê TV demais, você fica na internet, você vê Netflix o dia inteiro, a noite inteira. Por isso está sem tempo. Mas sem ser indelicado, quem quer faz o tempo, é só se organizar, junta a vontade com a organização, consegue. Esse Pedro que eu te falei foi só um exemplo. E bem rapidinho, agora me veio à cabeça, Salwa, o primeiro livro que eu escrevi também, o Fale Árabe, Subhanallah, eu já contei essa história no YouTube, mas bem rápido. Eu tinha escola de idiomas. Aproveita, professor, que você está entrando nesse tema do livro. A professora Samira pediu indicação de um livro didático para aprender árabe, que não seja tão tradicionalista, que foque mais na fluência do que na precisão gramatical. Então já entra no assunto aí. Como assim? Ela pediu indicação de um livro? Ela indicação de um livro para aprender a falar e entender árabe, é isso? Isso. Esses livros são feitos para falar e entender através da transcrição, tá? Aqui a pessoa não aprende a ler e escrever. Ela aprende a falar e entender, mas muito, muito, muito rápido, tá? São os livros do professor mesmo, Samira. Exatamente. Esse aqui já tem 10 anos de vida, foi lançado em 2009. Alhamdulillah, é um sucesso. Ele realmente, desde a primeira aula, já ensina
os pronomes, os verbos, adjetivos. Não é um livro robótico, não é aquele livro que a pessoa aprende frase pronta. Sabe aqueles cursos de idiomas enlatado? Não. Você aprende o que é verbo, o que é adjetivo, como fazer frases. Eu costumo dizer, ele realmente dá asas e a pessoa vai longe. Esse é para iniciante, esse é nível intermediário, para quem terminou esse, vai para cá. São livros muito bons que vêm com áudio. Então a pessoa não vai sentir só sem professor. Ela escuta, repete em voz alta, tem exercícios, tem gabarito no fim, é muito bom. Você estava falando de livro, professor, e eu te cortei. Bem rapidinho, eu dava 52 aulas por semana na escola, eu era o coordenador. Quando veio a proposta da ideia do livro, eu mandei para a editora. 3 meses depois eles não responderam, eu pensei, bem, não vai mesmo. Aí assumi as aulas, fiz isso, fiz aquilo, e lá por março veio, sim, publicaremos esse livro, vamos escrever. E eu lembro, eu escrevia literalmente entre as 10 da noite e meia-noite todo dia, porque eu trabalhava o dia inteiro, então, e eu já tinha assumido as aulas, não ia, como é que eu ia, né, devolver? Não posso. E era aquela coisa de mindset. Então eu saía da escola de idiomas do centro de Foz às 9h30, passava numa padaria, comprava uns lanchinhos, isso não é muito politicamente correto, eu comia dentro do carro até chegar em casa, já chegava em casa jantado e sentava e escrevia. Então, assim, isso é só... A gente em árabe, né, no islamismo, falamos muito A'udhu billahi min kalimat ana, né, Deus, assim, para ser humilde, a palavra eu. Mas eu quis dar esse exemplo da minha história para motivar as pessoas. Tempo a gente faz, é só se organizar. Eu falei de mim, mas de novo, verdade, Salwa? Você, mashallah, com 3 faculdades que não são fáceis, mestrado, doutorado, viajou, fez, trabalhou, leu, escreveu, a gente faz o tempo. E eu insisto, vamos olhar ao nosso redor. Eu não conheço, desde o vendedor de picolé até o juiz, todo mundo está nessa vida agitada. Então, tempo a gente faz. O pessoal está perguntando do livro. Pessoal, depois se vocês quiserem perguntar mais sobre o livro, professor, manda depois da live, tá? Não vai embora, não. Depois da live, manda um direct lá no Fale Árabe para ele, que ele responde, porque perguntaram se tem PDF, como mandar o livro para outra cidade. E aí ele faz essa conexão com vocês aí lá no perfil do Fale Árabe, que está aqui em algum lugar aqui em cima. E alguém perguntou se precisa falar inglês para aprender a falar árabe, se isso facilita. Tem nada a ver? Que falou do inglês, né? Mas, também não é teoria, é prática. Todo mundo fala uma língua nativa, né? Nós somos brasileiros, falamos português, o americano fala inglês, o italiano fala italiano, o tal. Quando a pessoa aprende uma segunda língua, essa é a mais difícil, não importa qual ele escolher, tá? Porque é aquela que ele vai abrir a mente dele, que ele vai ver que a língua materna não é a língua universal, mas que tem outras regras e gramática e tal. Então, essa é a mais difícil. A terceira e a quarta ficam mais fáceis, porque a mente abriu, ele já aceita que as regras são diferentes, que as pronúncias... Então, é impressionante. Então, eu vou responder assim. Uma pessoa que só sabe português e vai estudar uma outra língua estrangeira, como eu disse, claro que se ele escolher alemão e o colega dele escolher inglês, o colega acho que vai ter mais facilidade, é isso que eu quis dizer. Mas depois de aprender uma segunda, a terceira e a quarta fica mais fácil. Penso que quem já fala inglês ajuda muito no C. Como é que você fala neve ou gelo, você lembra? O quê? Em inglês? Como é que fala em árabe neve ou neve? Neve? Peraí. Chete? Não é chete. Chete é chuva. Não, é porque eles falam, às vezes, eles falam na neve fichete, mas não é, o chete deles não quer dizer chete. Mas é talis. Tá vendo? E se eu te disser que escrita em árabe é com fé, é thalij, mas quase todo mundo, igual você, pronuncia thalij. Então, de repente, quem fala inglês tem essa do C, né? Já tá com a boca mais trabalhada. Então, ajuda. Falar outra língua aí, ajuda.
Eu acho que tem alguma coisa também na neurociência que é aquela questão dos caminhos neurais, né? Que você também vai criando, estimulando o seu cérebro, isso facilita para outros. São estímulos, né? O cérebro é feito de estímulos. Tem uma pergunta que eu acho que assim pega muita gente, né? Que é as pessoas, na hora que estão aprendendo uma segunda língua, uma das coisas que mais emperra ali é a vergonha de errar, é a vergonha de pronunciar errada, o medo de, né? Então, até a coisa sair, né? Tipo assim. Então, como que você contorna isso? Assim? Como que você contorna esse medo? Agora, a parte mesmo, talvez, emocional, e que entra as emoções, porque na cabeça da pessoa, o medo de errar, ele é um medo infantil. E a gente carrega esse medo a vida inteira, até o último dia das nossas vidas, em várias situações sociais. Se eu falar, se eu fizer, vão rir de mim, vão rir de mim. Isso vem lá da infância. E às vezes também é um aprendizado que a gente aprendeu errado, ou porque também as pessoas ao redor não nos ensinaram a lidar bem com os nossos erros. E eu queria saber, você como professor, como você faz isso para quebrar esse gelo aí? Isso tem a ver um pouco com o que a gente estava falando lá atrás, quando você falou de fluência, aí você em algum momento falou assim, claro que para ser fluente são vários fatores, acertou. Um deles talvez é exatamente isso. Pessoas mais extrovertidas por natureza são exatamente as que ganham fluência numa língua estrangeira mais rápido. Então, se a gente pegar ali, sei lá, duas pessoas que não sabem nada da língua árabe, por exemplo, e uma delas é bem extrovertida, fala pelos cotovelos, olha no olho, a outra é mais tímida, e ambas têm exatamente as mesmas aulas com o mesmo professor, óbvio que você vai ver que aquela mais extrovertida vai desenvolver a conversação, e talvez a outra fique craque na leitura escrita, que é mais íntima, né? Que é uma coisa mais não tão expositiva. Mas a sua pergunta, vergonha, olha, desde o começo, eu uso bastante essa coisa do humor e da leveza das aulas para quebrar o gelo. Mesmo em aulas particulares, eu e o aluno, ou mesmo em turmas de 10, 12 alunos. Deixar a aula mais leve e mais descontraída deixa as pessoas aceitarem os seus erros e a dos outros. Mas igual você falou, muita gente quando erra ou vai falar, eles vão rir de mim, vão achar que eu estou errado. Eu trabalho muito essa ideia de que, olha, a sua pronúncia, por exemplo, como eu te disse, não mexer com a inteligência. Eu digo, olha, a sua pronúncia não está perfeita, mas está compreensível. Então aceite. Elogios vagos, às vezes, no meu ramo, prejudicam muito mais do que ajudam, porque também, tá ótimo, tá perfeito. Aí a pessoa, nossa, mas eu tô aqui há um mês e já tô ótimo e perfeito. Então, Gireto, faço muito isso. Eu digo, olha, eu entendi o que você falou, e eu faço muita coisa prática. Eu digo, olha, a tarefa de casa é você me falar 10 frases sobre você, em árabe. Quando eu vou corrigir a tarefa, eu digo assim, Salwa, fala para mim em árabe o que você escreveu. Se eu entender, porque eu não estou vendo o que você escreveu em português, eu não sei. Então a pessoa vira para mim e diz, Ana bhub eshrab erwi. Você acabou de dizer que você gosta de tomar café. Viu? Eu entendi. Mas eu falei certo? Realmente o erwi, você falou erwi, mas eu entendi. Então, a vergonha, igual você falou, o medo, no mundo de idiomas, muitas escolas batem naquela tecla de que criança aprende melhor e mais rápido. Então, coloque os seus filhos... Quando eu comecei a escola de idiomas em 94, no Brasil, as escolas tinham a partir dos 8. Aí foi para o 7, para o 6, para o 5, para o 4. Quando eu fechei em 2012, vendi, na verdade, tinha escola oferecendo para criança de 3 anos. Será? Não precisa ser expert na área. Pega o livro de inglês para criança de 3 anos. Vai ter muita gente agora que vai me xingar. Mas vai lá, pega o livro. Não tem inglês no livro para criança de 3 anos. Só tem desenhar, cortar e pintar. É só uma iniciação. Mas, gente, iniciação ela tem na escola, onde ela já tem uma aulinha de inglês por semana.
Será que vale a pena o pai botar dentro do carro, levar e trazer 2 vezes por semana e pagar e fazer para... Enfim, mas voltando ao assunto. Eu nunca concordei com essa coisa de que a criança, então, bota... Não, o adulto, ele pode aprender mais rápido, Salwa. Ele sabe gramática, ele entende a sequência lógica, é só estudar. Agora, a vergonha, igual você disse, o medo de falar, de pronunciar em voz alta, o trabalho ali é pequenininho, é gota a gota, mas, alhamdulillah, na maioria das vezes a gente consegue. Esse medo de errar. E assim, eu vejo que a gente sabe que uma das coisas que, inclusive, fez você ficar tão conhecido e ganhar tanta simpatia do público é o humor. Você usa muito humor nos seus vídeos. Eu não sei nas aulas, porque eu não acompanho, mas acredito que deve usar também. Inclusive, você falou que um dos vídeos seus que mais viralizaram foi o vídeo sobre o... O Jara! Kol Jara! Ele viralizou porque ele saiu do YouTube e alguém colocou dentro do WhatsApp e mandou e bum! E que traduzindo significa... Eu digo assim, eu fiz sucesso, eu sinto isso. Porque eu estava vestido de uma blusa vermelha, muito sério, e falando assim, olhando para a câmera. Em árabe, para mandarmos a pessoa a merda, enquanto em português falamos vá a merda, em árabe a gente é um pouquinho mais... A gente manda comer a merda. E ainda pronuncia, tá? Viralizou. Mas o que é bom, porque daí as pessoas foram lá e viram um canal que tem mais 600 videoaulas falando de tudo. De religião, de amor, de outros conceitos, enfim. Mas é isso, eu acho que o humor, o brincar, deixar a pessoa repetir, né? Então, até porque tem muitos xingamentos em árabe, né? Quem é descendente sabe bem disso, porque aprende rápido, isso aí desde criança, já ouve dos pais. E a gente sabe que também, assim, voltando nessa questão do humor, na psicologia, quem é da pedagogia e também vai afirmar mais ainda, eu trabalho com uma linha que é a psicologia positiva, que tem uma linha educacional, que é a educação positiva, em que se fala muito sobre isso. O aluno, a criança ou a pessoa adulta que tem um humor positivo, ele é mais criativo, ele consegue prender mais a atenção dele, ele consegue ter níveis melhores de concentração, de desempenho acadêmico, e aí entram várias coisas, até listei aqui, isso ajuda a reduzir o humor, quebra aquela tensão, quebra aquela ansiedade do, será que eu vou, errar? Aumenta o nível de motivação, aumenta a ligação afetiva com o professor, porque às vezes a matéria, às vezes o aprendizado é difícil, sei lá, você está aprendendo mandarim, está aprendendo árabe, mas você gosta tanto do professor, e quantas vezes a gente não passou por isso na escola, né? De ter um professor, a disciplina era chata, mas o professor era tão bacana que você acabou se interessando pela disciplina, e a mesma coisa acontece com a área de idiomas, e o contrário também é a mesma coisa, se você tiver um professor chato, um professor que te amedronta, te ameaça, ou então que é mais assim, que deixa aquele clima de tensão, você vai se afastando, vai abandonando aquele interesse pela matéria. A questão também de tomar riscos, né, que a gente fala, tomada de riscos para o aluno se expressar numa segunda língua, já tem a própria natureza da segunda língua que é difícil, mas se você quebra esse gelo aí com humor, ele acaba se aventurando, enfim, ele já quebra. Então, assim, é extremamente útil e é muito sábio da sua parte inserir isso nos seus vídeos, nas suas aulas também. Enfim, além de você ganhar o carisma, assim, se tornar carismático, ganhar a simpatia das pessoas. Mas, você sabe que ao longo dos anos, é óbvio, quando eu comecei a dar aula, nem perto do que eu sou hoje, e inshallah, queira Deus que a gente ainda aprenda mais. Mas... olha que legal, uma coisa que eu aprendi há uns 10 anos, eu lembro, foi nas turmas de inglês, mas eu levei para todas elas, e tem a ver com a vergonha. Então eu dava essa aula, como todo mundo, dentro de uma sala de aula, né, em inglês, todo mundo sentado, e eu tinha esse aluno que trabalhava no aeroporto. E um dia ele falou assim, teacher, sabe o quê? Aqui eu até consigo falar, desenvolver e tal, mas lá eu travo, eu tal. Aí eu pensei, óbvio, aqui ele está sentado numa cadeira. Isso veio assim para mim como uma pedrada na cabeça. Aqui ele está sentado numa cadeira. Aqui ele está sempre com os rostos amigáveis. Lá ele está em pé, com gente falando, com TV ligada e chefe. Há uns 10 anos para cá, nas turmas presenciais, eu desenvolvi um exercício
que tem a ver com tudo isso que você falou e a vergonha e tal, claro, eu preparo o pessoal antes para não assustá-los, mas eu digo, gente, um mês de aula, no árabe também. Agora que vocês já estão falando mais, já sabem se apresentar e tal, nós vamos fazer um exercício assim. Eu vou separá-los em duplas, vocês vão levantar, nós vamos sair da sala, vocês dois vão ficar ali na recepção, vocês dois ali na entrada da escola, vocês ali perto dos banheiros, enfim. E vão falar em pé. Ah, não pode ficar aqui. Não! Você vai ficar em pé, por quê? Eu vou tentar aproximar vocês da realidade. Ou vocês vão... Aí eu queria piada. Ou vocês vão, toda vez que alguém chegar para você no aeroporto, ou sei lá, no escritório, excuse me, do you speak English? Yes, I do, but not here. Can you please come with me? Sit down in a room. Você entendeu? Isso assim, abriu a minha mente. Então, dali em diante, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para aproximar o aluno da vida real? Então, eu falava, vai falar ali perto da chefe, fala aqui. Então, tá aí outra metodologia que eu achei muito legal de aproximar as situações de sala de aula o mais próximo que eu consigo da vida real. Até online eu consigo fazer isso às vezes. Eu viro para o aluno particular e digo assim, eu não sou eu. A gente está no aeroporto de Londres, o avião atrasou, você está tomando um café, eu também, não temos o que fazer, e eu viro e digo, Marhaba, شو اسمك? اسمي سالوة. كيفك سالوة؟ منيحة؟ مليحة الحمد لله، كيفك أنت؟ مبسوط. أنت من هون من لندن أو من لبنان؟ لا أنا من برازيل، بس أهلي من لبنانية. أنت من البرازيل، وين أنت بتسكني؟ بسان باولو؟ أنا بسكن بالكامبو جراندي. كامبو جراندي وين هي؟ بريو جراندي دو سول؟ لا، بالماتو جروسو do Sul. Você entendeu? Então, a gente puxa e tal. O que você acha? Ajuda, não? Sim. E, professor, qual que é a faixa etária que geralmente busca seus cursos? Os livros funcionam para crianças a partir dos 10, 11 anos, tá? Uhum. Por quê? Porque como eles estão escritos claro, eles estão escritos em português, mas eu te disse, eles trabalham, a pessoa já tem que ter essa ideia de pronome, aditivo, verbo, juntar frases, passado... Então, a partir dos 11 já pode usar. As aulas das plataformas, penso igual. A partir dos 11, 12 anos funciona. Antes disso, talvez com o pai e a mãe do lado, ajudando a pronunciar, a ter disciplina de sentar na frente da tela e prestar atenção, a fazer os exercícios. Então, eu diria que a partir dos 12, tanto os livros como as plataformas. Alguém perguntou se tem curso, até me interessei nessa, se tem curso intensivo de árabe. Não. E eu posso responder por quê? Início, né? Eu tive escola de idiomas 18 anos, nunca acreditei em intensivão. É uma coisa, aqueles cursos de imersão para quem já fala. A Sálvia já fala inglês, mas faz tempo que não viaja, está enferrujada. Ela vai para uma escola, um curso, sei lá, de um mês de imersão, ok. Mas uma pessoa que não sabe, começar do zero, eu posso explicar rapidamente. Você vê um conteúdo hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Você pode até fazer uma prova no fim de semana e tirar 80, parabéns. Aí, na outra semana, outro conteúdo, mas sem chance. Infelizmente, não, porque não acredito em cursos intensivos. Tem que, sabe? Entendi. No caso, o pessoal, você tem vários níveis, né, de cursos. Isso é uma coisa que eu acho que interessa muita gente aqui. Tem o iniciante, que não fala nada. E aí, ok, o intermediário. O iniciante sabe onde ele vai começar. No caso, agora eu vou falar um pouco também, vender meu peixe aqui também. Os descendentes, ou então pessoas que já aprenderam árabe, né, tem os níveis de conversação, e tem aqueles que sabem a conversação, e nível 0 de escrita, nível 0 de leitura. Como que você nivela, como que você sabe aonde a pessoa coloca, você vai começar a partir daqui? E como que são esses cursos? É personalizado ou dá para entrar nas turmas?
em andamento. O que acontece? Os livros são dois, né? O iniciante e o intermediário. Pronto, quem está começando, começa no núcleo 1, e quem sabe pode pegar o 2, apesar que eu digo, olha, o custo-benefício, porque muita gente sabe, às vezes assim, eu tenho muito conhecimento, mas daí ele pega o livro 2 e ele percebe que tem muita coisa que ficou para trás e ele mais ou menos sabe. Já os cursos online, o iniciante, como você bem disse, começa do zero, aí tem um nível que a gente chama de intermediário, para quem já sabe em torno de 500, 600 palavras, já sabe se expressar bem o seu dia a dia, no presente, no gerúndio, talvez no futuro, vai para o nível 2. E agora o curso de escrita, que é para iniciante, quem está começando do zero mesmo. Uhum. Então, por enquanto é esse, conversação iniciante, conversação intermediário e escrita iniciante. Legal que tem esse de escrita separado, então, assim, se a pessoa... Sim, como eu te disse, a gente separou conversação de escrita. A gente faz uns combos também, às vezes tem pessoas que compram já os dois e fazem os dois simultaneamente. Entendi. Mas aí, como a gente falou, tem que ter disciplina, tem que saber, não, eu realmente vou fazer, vou estudar, vou... Uhum. Eu tinha uma pergunta aqui sobre o método, né? Você tinha me falado, acho que já estamos terminando, você está com a carinha de cansada aí, professor. Não, você sabe que eu estava só aqui lembrando para anotar, eu falei para você, como esses vídeos vão para o YouTube, acho muito importante também o pessoal que me segue, já me conhece, já ouviu minhas histórias, saber um pouco de vocês. Então, enquanto você aí organiza suas perguntas, se você me permitir, por favor, você sabe quando você entrou em contato... De duas mãos, né? E de volta. Era para ser uma live de mão única, mas tudo bem, a gente... Porque, como eu te falei, eu estou pensando assim, estamos com 45 pessoas, mas quando for para o canal, muita gente que está lá no meu já me conhece, já sabe a história. Eu queria muito que eles... A impressão que eu tive quando você me mandou a primeira mensagem, e eu olhei, aí, claro, depois, como todo mundo, a gente vai lá e vê quem é, o que faz, o que tal. E quando eu vi ali Psico Slam, achei a ideia fantástica. Você disse que é sua, né, de ter juntado essas outras psicólogas, não é isso? Isso. Esse grupo, nós juntamos, eu já tinha, desde adolescente, na verdade, eu já pensava assim, puxa, o Islã traz muitos conhecimentos. Eu faço, na minha pesquisa também, eu tenho feito alguns cursos de fora, online, né, que trabalham a psicologia, como que o Islã fala sobre isso, porque teve a filosofia islâmica, Al-Ghazali, vários filósofos, e também tem muitos ensinamentos, comportamentos que são estimulados no Alcorão, enfim, nessa parte do Islã, que nos ajudam a ter um comportamento mais adequado socialmente, individualmente, que, enfim, tem algumas questões que estão sendo exploradas. Mas a questão do grupo aqui foi unir as psicólogas aí ao redor do Brasil né, que trabalham com a psicologia e que conhecem o Islã, né, que são muçulmanas, que sabem, têm esse conhecimento, porque a comunidade muitas vezes tem estereótipos com relação à psicologia, né, e não é fácil, às vezes, o profissional, ele precisa ter essa visão mais ampla, né, não só da ciência, mas também de comportamentos religiosos, de comportamentos culturais. Então, como a gente se juntou, eu convidei as meninas, vou citar o nome delas, porque eu adoro todas elas, a gente é um grupo muito animado, assim. Por favor, diga o nome de que cidade que elas são. Isso, cidade também, cidade. A Mira de São Paulo, São Bernardo, Juliana é de São Paulo, a Leila Sleiman era de Foz, mas está em São Paulo. Temos a Fabiana e temos a Fátima, que é de Foz também. E a gente quis trazer, assim, a gente traz a cada post, a cada vídeo, a gente elabora, cada uma pega um tema. A psicologia, ela é gigantesca, ela entra em ela faz ponte com diversas profissões, diversas áreas aí universitárias tem a psicologia no currículo. Então, é importante a gente trazer isso e a gente traz orientações de saúde mental para a comunidade, falando sobre relação pais e filhos, criança, adolescente, adultos, idosos, falando sobre a parte escolar, parte
estresse, enfim, tudo quanto é coisas que tem a parte psicológica enterrando, porque o lado emocional ele tem um papel muito importante em todos os setores, na aprendizagem, nos relacionamentos, né? Enfim, então, se o lado emocional está na parte da saúde física também, então não tem como a gente abandonar, deixar de falar sobre esse assunto. E é isso, a gente se juntou para... Não, olha, eu vou te dizer, eu falei um pouco para você aquele dia ao áudio, mas eu quero que fique aqui, tá registrado. Quando eu bati o olho, eu falei, que ideia fantástica, porque é o seguinte, esqueci da eu lei, como professor... Falei da lei. Não posso esquecer ninguém, gente. Eu como professor e trabalho em colégios regulares, sei o quanto psicólogos são importantes na vida de uma criança, de um aluno, mas também a gente sabe que o mundo adulto também precisa muito do trabalho de vocês. Quando eu bati o olho e vi, falei, que ideia fantástica. Por quê? E me corri se eu estiver errado, por favor. Eu pensei assim, super legal, Psico-Islam, porque elas são muçulmanas, a maioria ali é de origem árabe mesmo, então já tem um background, já veio, né? Já cresceu nesse mundo. Então, quando alguém as procurar, elas vão entender melhor. Gente, não é que, então, uma pessoa que mora em São Paulo e precisa de um psicólogo tem que ir num psicólogo da mesma origem. Não, claro que não. Mas convenhamos que fica um pouco mais fácil você entender o ambiente familiar desse seu paciente, Contexto, você teve o contexto, como é a religião influenciando. Achei a ideia fantástica. Até porque você aí em Campo Grande, de cada, sei lá, 100 clientes que você atende ou trabalha, eu vi o seu site realmente é fantástico. Falei para você, a inteligência emocional é algo que sempre me... Eu te mostrei o livro, eu te falei do livro, não te mostrei, mas eu tenho, desde 98. Cadê? Eu ganhei da minha esposa em 1998. Gosto demais desse livro. Então, o seu site ele tem muita coisa boa. Eu vi que você dá palestra e tal. De cada 100 clientes, quantos são muçulmanos seus, por exemplo? Só para o pessoal entender. Então, eu, como não moro nos grandes centros, né? Então, eu diria que em porcentagem seria... Eu, atualmente, assim, talvez uns 10% são muçulmanos. A maioria ainda... E eu, na verdade, eu não faço, a gente nem pode, nem faz. A verdade é que a gente faz para... Esse conteúdo é mais educativo, mas acaba sendo muito natural esse movimento. Inclusive, a gente tem uma preocupação muito grande no nosso perfil de seguir todos os protocolos, todas as regras éticas do Conselho Federal de Psicologia, porque talvez por ter um contexto religioso, algumas pessoas podem achar que a gente tem uma tendência, de maneira alguma, a gente tem todo um cuidado. Não pode misturar. Com uma neutralidade, porque a gente respeita muito tudo isso e a gente faz muitas reuniões para que tudo isso seja trazido de uma forma bem elaborada e bem respeitosa com qualquer coisa. Mas eu queria esse dado para te mostrar exatamente o que eu senti. Olha como é que eu estou olhando isso. E eu quero que as pessoas, imagina, a maioria vai entender. Então, ela é de origem árabe, ela é muçulmana, 10% da clientela dela é muçulmana, os outros 90% não. Isso quer dizer que, então, quem não é muçulmano, claro que pode e deve procurar o serviço de vocês, mas é muito legal saber que vocês têm esse background e exatamente os muçulmanos que talvez, de famílias talvez até mais tradicionais, que tinham esse medinho, porque, vamos ser sinceros nessa aula, eu sou da geração dos anos 80, eu era adolescente, e eu lembro, psicólogo era uma coisa pra gente que é louca, ou, meu Deus, coitado, você soube que o filho do vizinho está na psicóloga? Coitado. Era desse jeito. Sim. Imagine, então, entre as famílias mais tradicionais, né, os muçulmanos que às vezes o pai não acredita muito, psicologia que tal. Então, mas é por isso que eu achei a ideia fantástica. Deu para ver ali vocês? Tem muitas crenças erradas sobre a psicologia, ainda são antigas. Hoje em dia, as pessoas que passam por... além da terapia também, eu trabalho com a parte mais educativa, então eu faço cursos, treinamentos, para que as pessoas também aprendam questões, essa parte de inteligência emocional, e isso também é uma forma também da pessoa ter um crescimento pessoal nesse sentido. Mas
as pessoas que passam, elas têm uma transformação de vida, assim, muito, muito visível, e realmente, assim, isso quando se junta também a outros contextos, a espiritualidade que está sendo resgatada, tudo isso é muito importante. Mas, professor, vamos voltar para a nossa Mas verdade. entrevista. Você para de fugir. Vamos voltar Vamos, aqui. vamos. Não, 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 tranquilo. Eu só queria dizer para você que estão de parabéns, tá? Todas. Você pela ideia, as meninas. Acho que você não falou da Fotme. Você falou Leila, mas você não falou Fátima. Eu falei, tem a Fabiana, que é de Santo André, não, São Caetano, e temos a Fátima, que é de Foz do Iguaçu. Fátima e Jabre. É legal. Tá, então eu só queria deixar registrado que fantástica ideia. Também que estão nos bastidores, que às vezes alguns não conhecem, mas que a gente, né, também tem, enfim, aos poucos a gente... Mas, deixa eu falar, eu queria saber agora, para a gente ir finalizando, professor, sobre o seu método, porque você me falou uma coisa que é diferente também. O seu método, ele vai ao contrário, né? Muitas escolas de árabe, sheiks, às vezes algumas mais tradicionalistas, eles começam pelo árabe fosha. E as pessoas perguntaram, o árabe fosha é o árabe clássico, né? E alguém que perguntou, você começa pelo árabe clássico, e aí, ó, uma pessoa pediu para você fazer um livro de escrita árabe. Você tem livro de escrita árabe? Não, e fala baixo. Se aqui em casa eu falar que eu vou escrever ou fazer alguma coisa, você... Ninguém vai saber, fica tranquilo. Tá, porque eu prometi que... Porque, alhamdulillah, nos últimos anos trabalhei demais, fiz demais, me tranquei aqui, fiz. Então, se eu falar aqui que eu vou fazer mais alguma coisa nos próximos 2 anos, o pessoal aqui vai me botar para dormir na cozinha. Então, não tem previsão, inshallah, de nenhum livro por enquanto. Mas, olha... O que acontece, Salwa? Olha só. Sobre o método, isso. De novo, tá? Eu sei que às vezes é complicado a gente falar, parece estar criticando, mas é um mercado, querendo no fim do dia, é um mercado, e é como escolher um carro, qual que é melhor para mim, ou uma camisa, e por que não um serviço? Então, muitos professores tradicionais preferem começar com o árabe escrito, o Fusha, o Alef, Be, Fatha, e tem público para isso, mas é mais restrito e tem que ter muita força de vontade e muita garra e muita persistência, porque os frutos demoram a aparecer. Verdade é essa. Mesmo eu ou qualquer outro professor, o melhor professor do mundo, que vai ensinar árabe do zero, Fusha, ele pode ser o melhor, os alunos dele vão demorar a colher os frutos, e isso faz muita gente desistir, e o pior, a pessoa termina e, tá bom, ela pode até usar aquilo para ler melhor o Alcorão, ou ler um jornal, uma Folha de São Paulo em árabe, mas parou aí, porque nenhum país árabe fala o Fusha no dia a dia, ninguém usa no dia a dia. Até nas escritas hoje em dia nas redes sociais, é tudo coloquial. Então, eu penso que o trunfo do meu método é que as pessoas já colhem os frutos na primeira aula. A primeira aula a pessoa já aprende. Ana, inta, inti, hui, hei. Ana, inta, inti. Ana, tawil. Não tem verbo ser estar. Ana, tawil, hui, tawil. Então já vai colhendo os frutos, já vai se motivando, vai ganhando força, vai crescendo, vai vendo que não é tão difícil. E a escrita, nós colocamos esse ano realmente aulas na plataforma, porque muita gente que já estava falando, entendendo, fala, não, agora eu quero ir para a escrita. E tem gente que fala, não, eu não quero falar entender, eu quero começar pela escrita, porque ama, acha bonito, e porque não tem com quem usar, de repente, a fala. Então, é uma discussão complicada. Alguns professores até me condenam, dizem, não, mas você faz o livro lá, isso aqui não é árabe, isso aqui é letras romanas. Eu digo, sim, mas vamos falar dos resultados. Olha quantas pessoas estão falando, entendendo árabe. E daquelas, algumas vão para a escrita. Até alguns muçulmanos que assistem o canal, eu fiz algumas aulas ali ensinando a pronunciar corretamente Al-Fatiha ou Al-Asr, ou fazer súplicas, mas também fiz aulas ensinando
a recitar o Pai Nosso, porque, por incrível que pareça, isso eu sabia, muita gente, quando pensa em árabe, pensa em muçulmano. Muita gente ainda não sabe que árabe tem árabe cristão, católico, tem árabe judeu, tem árabe evangélico, tem árabe testemunho de Jeová, tem árabe ateu, que não acredita em nada. E eu, como professor, a minha missão é ensinar e atender a todos. Então, ali no canal, a pessoa, professor, o senhor podia me ajudar? Eu queria aprender a Ave Maria. Eu ensinei a recitar Ave Maria, em árabe. Então, lhe digo isso. Os mais tradicionalistas talvez não gostem muito, mas o que fala por mim são os resultados. As pessoas que hoje falam, pronunciam, leem, escrevem com esse pacote. Muito legal, professor. Eu acho que alguém tinha perguntado sobre... Deixa eu só ver aqui. Bom, sobre o livro eu já perguntei. Acho que foi lá para trás, gente. A coisa rodou aqui. Bom, eu acho, então, professor, que nós já passamos aí do horário, né? Então, para a gente encerrar, desculpa aqueles que eu não pude ler as perguntas, porque, gente, foram muitas perguntas mesmo. Mas, assim, tem o canal do professor. Acho que a professora Samira tinha dado uma sugestão de você fazer um post no seu perfil, indicando livros de literatura árabe nível básico. Ou, de repente, perfis, não sei, sites, é uma coisa... Depois é só uma sugestão aí. E eu queria, então, foi uma live sensacional, muito, muito gostosa de se conversar. Enfim, o professor traz muita informação. Acho que, assim, o professor é isso mesmo. O professor tem que encontrar o seu método, a sua forma, e se está dando certo, se os alunos... Aqui a gente só viu elogios a seu respeito, da sua didática. Enfim, essa coisa... Enfim, o primeiro passo do professor, antes mesmo de chegar a conteúdo, é essa ligação afetiva, é essa parte mesmo, essa simpatia, esse vínculo professor-aluno, para depois, então, trazer todo esse conhecimento. E eu queria que você encerrasse falando uma mensagem e também dando todos os seus contatos, o seu canal, enfim, tudo, o pessoal que busca recursos online, para a gente poder encerrar. Eu que agradeço mesmo, de coração, te falei, muito feliz em conhecê-las, muito feliz em te conhecer, o teu site ali, eu vou deixar aqui na descrição do meu canal, desse vídeo, para as pessoas entrarem. Então eu vou fazer, pessoal que não conhece, é Psicotrainer, aqui tem o meu perfil, e tem o meu site também, que eu falo bastante. Eu tô te dizendo, eu entrei lá e já entrei 2 ou 3 vezes e não consegui ver nem a metade ainda, porque tem muita coisa legal, tem muito texto inteligente, tem muita coisa atraente. A ideia do Psico Slam também, de novo, fantástica. Eu queria dizer para você que não só, como você falou, a grande maioria do público não é muçulmano, a pequena todo mundo está ganhando, porque os que são muçulmanos e precisam da ajuda de vocês vão se sentir mais à vontade. Os que não são têm muito a ganhar, porque pessoas multiculturais como vocês, como nós, que vêm já de famílias que têm descendência diferente, que têm religião que respeita, muito importante você ter dito aquilo. Eu não sou psicólogo, não saberia, mas interessante saber que vocês têm essa coisa de ética que não pode misturar de maneira alguma. Muito legal, estou muito feliz. Acho que a gente podia marcar outra data, tá? Foram 2. O pessoal já vai dormir agora 11 horas, ficou muito legal. A gente podia, sei lá, marcar uma onde as pessoas, tadinho, quem mandou pergunta aí, a gente não conseguiu responder, quem sabe na próxima a gente pede perguntas previamente, com o nome da pessoa, sei lá. Agradeço demais, muito feliz. Mais uma vez, desculpa ali as psicólogas da brincadeira, mas elas viram que era só uma brincadeira, da gente falar. O trabalho de vocês é incrível como psicólogas. O mundo, mais do que nunca, está precisando do trabalho de vocês, porque não está fácil. É um ritmo alucinante. Eu acho que a humanidade nunca passou por isso. Então, que bom que vocês existem. Tá? De parabéns. Isso tudo vai lá no canal, inshallah,
Aqui embaixo na descrição vai ter o link para o Instagram de vocês, o Psicotrainer e o que mais você achar interessante o pessoal saber. Professor. E os seus canais? Fala os seus canais aí, seus cursos online, professor. O pessoal está perguntando. O meu é fácil. O meu é fácil. No YouTube, se botar Fale Árabe, é o que aparece. No Instagram também, Fale Árabe. E qualquer vídeo ali que você entrar, vai ter os links para os cursos. A gente chama de plataforma, né? Tem a plataforma aprenderárabe.com.br, cursodeárabe.com.br e escreverárabe.com.br. Mas em qualquer vídeo que entrar no YouTube, nas descrições tem, é fácil de achar. Entendi. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Lu Hadija, que ela pediu para mandar um abraço especial, porque ela é policial militar de São Paulo, é muçulmana e usa hijab. Meus parabéns. Você tá... Que legal, de São Paulo. Lu Hadija. Exatamente. Oh, e nome forte, Hadija. Nome da esposa do profeta. Bom, então, pessoal, é isso. Agradeço a todos que estiveram na live e, mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor. Eu também, todas as psicólogas ficaram muito felizes em te conhecer. Está aprovado. E volte sempre à nossa casa aqui do Psicoislam. E é isso. Shukran, shukran. Foi um grande, grande prazer. Tanto é que o tempo passou assim, tá? Teríamos mais coisas para falar, sem problema. Como eu disse, inshallah, marcamos outra. Ok, inshallah. Então, pessoal, assalamu alaikum. Até mais. Salam. Salam. Bye, bye.